Antes de tudo, gostaria de agradecer aos mentores desta casa, irmão Erasto, irmã Liz, que nos acolheram há um bom tempo atrás, com muito amor, muito carinho. Também agradecer o Felipe, que nos convidou para essa palestra, para que possamos explanar um pouco sobre a lei do amor. Também dedicar essa palestra, enfim, esse encontro, né, com a espiritualidade, a nossa irmã Dona Júlia, fundadora da CERT, junto com seu marido Nelito, que nos deixou nessa segunda-feira. Então, dedicar esta palestra a eles. Nós vamos falar sobre a lei do amor, né? Vou trocar de óculos aqui. Então, para o início, né, a gente vai ter que retroceder um pouco no tempo para poder falar um pouco melhor sobre a lei do amor, né? Há 2000 anos atrás, como todo mundo já sabe, Jesus Cristo veio encarnar na Terra como Filho de Deus, nos trazer o caminho, a receita certa para nós podermos, de maneira mais fácil, menos dolorosa, ir de passo a passo nessa evolução até o caminho do Pai, que foi o amor, né? Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Por causa da mensagem de amor, né? Essa energia que nos pulsiona dia a dia, né? Bom, segundo o Evangelho do Espiritismo, capítulo 11, né, nós temos ali no item 8, a lei de amor, e os espíritos Lázaro, Fénelon e Sansão, logo no início eles vêm nos dizer que os instintos, os nossos instintos sublimados serão aprimorados e chegaremos ao amor, né? Ou seja, o instinto evoluído é o amor, né? Através deste caminho chegamos ao amor. Até porque nos primeiros tempos da nossa vinda na Terra, né, se não fossem os instintos, nós não sobreviveríamos, né? A gente tinha que ter um instinto muito apurado para poder sobreviver, porque ainda é um planeta muito selvagem, nós estávamos sempre naquele sistema de luta e fuga, né? Ou atacar ou correr para se defender. Então a gente tinha que ter realmente aí os instintos bem aprimorados. Esses instintos, eles, através do tempo, eles se transformaram em emoções e sensações, né? O passo a passo, né, para nós termos aí uma evolução. E com isso, através de reencarnações e reencarnações, nós fomos depurando esses instintos e nós vamos chegar, depois das emoções e das sensações, nós vamos chegar nos sentimentos, onde aí a gente vai experimentar os sentimentos mais nobres, mas também, ainda como seres inferiores, os sentimentos mais pesados, né? A barbárie ainda nos acompanha, ainda na atualidade. Então, mas através disso é um processo, né, esses sentimentos que vêm depurado do instinto, eles vão nos levar até o amor. Então agora a Luciana vai dar uma palavrinha para vocês, depois eu continuo. Boa noite a todos. Então, para que nós possamos trabalhar aqui hoje um tema tão especial sobre a lei de amor, a mais importante que Cristo vivo nos trouxe, veio trazer e ensinar, a sua aplicabilidade, né, como nós devemos aplicar nas nossas vidas aqui nessa existência.
devemos buscar algumas leis universais, algumas leis naturais que caminham juntas. Aqui vamos falar de duas em que o amor perpassa e traduz a força que exprime os reflexos do Criador nas criaturas, em processo de comunhão com Deus. Então, Evandro agora vai falar um pouco sobre a lei de progresso. Nós colocamos aqui na tela para vocês conseguirem ir seguindo também. Então, deixa o Evandro agora com a lei de progresso. Aqui na tela a gente botou só os tópicos assim para um pequeno roteiro, né? Então, na lei, na verdade, assim, como a palestra é a lei do amor, a gente não vai se deter muito à lei de progresso. Eu vou falar apenas sobre o politeísmo e o monoteísmo, né? E por quê? A gente vai entender aí, conforme vamos falando, a gente vai entender o porquê. Porque no início a gente tinha ainda lá, já sim, com algumas emoções, mas ainda com os instintos ainda muito à flor da pele, a gente tinha o politeísmo, porque o homem via na natureza vários deuses, né? O deus do sol, que ajudava as plantas a crescer, dava uma colheita melhor, o deus da chuva, que ajudava nessa mesma colheita, enfim. O ser humano foi escolhendo seus deuses, assim, conforme ia acontecendo os eventos naturais, né? E até natural que fosse assim, até pelo nosso pouco conhecimento, né, dos fenômenos da natureza e dos fenômenos propriamente ditos de Deus, né? Então, isso fazia com que se criasse sociedades assim um tanto quanto intrincadas, né, com muitas divisões, porque cada um tinha seu Deus, cada um tinha seu ritual, cada um fazia de uma forma. Então isso assim acabava complicando no sentido de uma unidade em algo maior, para um crescimento mais rápido, uma evolução mais dinâmica, né? Então, mas mesmo assim, naquela época, já se denota mesmo naquele tempo, até por literaturas que chegaram até nós, que já haviam espíritos que percebiam que esse politeísmo, assim, eles percebiam, não, mas tem que ter algo maior, né? Já havia ali a semente para ir no sentido do monoteísmo, né? Alguns já começaram a perceber, pô, mas o sol, a chuva, né, o trovão, né? Então o pessoal começou a ver que tinha algo maior por trás disso, alguém que fazia isso de fato acontecer. E aí a gente chegou no monoteísmo, né? Nessa parte do monoteísmo a gente consegue, claro, ainda muito engatinhando nesse sentido, a gente consegue ter um sentido de unidade da sociedade, mas ainda com divisões, ainda, né, com clero, com classes mais favorecidas, outras nem tanto, mas já havia uma unidade, né, em propósito de algo maior, né, de se acreditar em algo único que regia tudo isso, né? E no Código da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, uma das obras básicas do Espiritismo, a gente tem ali alguns artigos, né, no Código Penal da Vida Futura, e nós temos especificamente o artigo 4, que aí eu vou abrir aspas aqui a Allan Kardec e também a espiritualidade que ajudou ele nesse sentido, e vou ler literalmente o que diz o artigo 4. Em virtude da lei de progresso, tendo toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do que ela tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade,
Disso resulta que no futuro não está fechado para nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos, recebe-o em seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando assim a cada um o mérito de suas obras. E aqui é importante ressaltar que Deus, desde aquele primórdio, sempre esteve com a gente e sempre nos amando, e Ele está pacientemente nos esperando, né, na nossa caminhada até os braços do Pai. Então, esse artigo 4, ele vai nos deixar isso bem claro, né? Um certo conforto para nós. E agora a Luciana vai nos falar sobre a segunda lei universal, a lei de justiça, amor e caridade. Bom, após nós nos debruçarmos sobre o capítulo 11, item 8, a instrução dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e introduzir a lei de amor, nós podemos compreender que ela está envolvida e ela não anda só. Ela se conjuga como uma lei composta. E ela anda de mãos dadas com a justiça e a caridade. No Livro dos Espíritos, também, capítulo 11, nós teremos a 10ª lei, a última lei natural, a lei moral, que é uma lei só composta. Ela é a lei de justiça, amor e caridade. Engraçado pensar já nessa lei, como ela foi composta. Ela não é a 10ª lei de justiça, a 11ª lei de amor, a 12ª lei de caridade. Ela é uma lei composta. E como uma lei composta, isso quer dizer que todos esses 3 atributos andam juntos. Nós vamos ver. Se nós buscarmos a etimologia, o significado das palavras caridade e amor, nós veremos que caridade, no latim, temos caritas, do grego philia, filho. E significa então, essa palavra descreve um amor fraterno, um amor com afeto ao próximo, um afeto fraternal, de irmãos. E o amor, advindo do grego, nós temos ágape. Ágape se traduz num amor altruísta, num amor divino, num amor de Deus, um amor transcendente. Então, só aí nós podemos perceber que nós temos inscritas um mandamento de Jesus, amar a Deus como amor caritas e amar a Deus como ágape e amar ao próximo como caritas. Amar a Deus e amar ao próximo. E a justiça? A justiça, nós vamos ver então na questão 873 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos a seguinte questão: o sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? E os espíritos respondem com uma inversão de significado, trazendo uma ideia aristotélica dessa pergunta. E respondem: tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça,
Ou seja, nós nos revoltamos muito mais com uma injustiça que vemos alguém fazer com alguém do que nos regozijamos com uma justiça feita com alguém. Nós vamos ver por quê. Nós, como filhos de Deus, temos inatas algumas leis. Elas inatas, latentes e aguardando o seu desenvolvimento conforme o nosso crescimento. E é isso que essa lei nos diz, que é muito mais fácil, muito mais, nos toca mais, digamos assim, observar uma injustiça do que vermos uma justiça que lá no fundo nós temos como uma verdade. A justiça é que nós temos como realmente verdadeira em nós. Mas nós, senhores das leis humanas, dissemos que a justiça ela é subjetiva. Ora, se a justiça faz parte de uma lei natural, ela não pode ser subjetiva. A justiça, como uma lei natural, ela é justa. Mas, no sentido das leis humanas, ela se torna uma lei subjetiva porque nós, ao interpretarmos uma lei, colocamos as nossas paixões, os nossos interesses pessoais. Então, aí nós temos a lei humana dotada de paixões, de interesses. Eu não falo de interesses só vis, interesses normais. Nós somos dotados de muitos interesses de várias formas, de muitos sentimentos, emoções, e na nossa concepção de justiça humana, isso sempre vai estar nos tribunais, por exemplo. Já na lei natural, a lei de justiça, não, ela não pode ser subjetiva. Ela é uma lei clara e simples. E como isso se unifica, então, essa lei de justiça, amor e caridade? Nós vamos ver em outra questão do Livro dos Espíritos, a 879, a seguinte pergunta de Kardec: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua plenitude, em toda a sua pureza? Como seria esse homem? Se nós chegássemos hoje e pudéssemos perguntar para Cristo o que é, então, essa justiça. A resposta dos Espíritos foi: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem as quais não há a verdadeira justiça. Então aqui nós vemos ela se conjugar como essa lei composta, porque elas andam juntas, a justiça, o amor e a caridade. E como a gente representa a justiça em ações? Pelo tripé. A justiça tem um tripé básico e já bastante conhecido, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Este é o tripé que anda a justiça. E como nós podemos representar a caridade em ações? Por outro tripé. A benevolência para todos, a indulgência para com as imperfeições do próximo e o perdão das ofensas.
Então nós temos de um lado um tripé e de outro lado outro tripé. Ora, isso quer dizer que para sermos justos nós temos que equilibrar estas três forças? Sim. Para sermos verdadeiramente justos, nós temos que equilibrar estas três forças. É fácil? Não. É uma travessia, é um caminhar, é uma evolução. Assim, nós podemos fazer aqui agora uma analogia simbólica, onde na mão esquerda nós vamos ter a justiça, com seu tripé. A justiça corretiva, progressiva, evolutiva. No centro, nós vamos ter quem rege a condução das nossas ações, o amor. Do outro lado, nós teremos então o tripé da caridade. A caridade como resultado indulgente e positivo da justiça divina que prevalece, reafirmando então a nossa comunhão com Jesus. Então aqui nós temos outra máxima, que a tua mão esquerda, através do amor, não saiba o que dá a tua mão direita. E o amor faz essa dinâmica entre a justiça e a caridade. E aqui nós temos simbolicamente uma cruz. Simbolicamente, Jesus, o amor. Então, nós podemos dizer que o que rege o universo é o amor, pois através dele é que nós entramos em comunhão com Deus. Nós, como filhos de Deus, temos inscritos em nós, inatos as leis divinas. E caminhamos pela lei de progresso, que o Evandro deu uma leve pincelada, que ela é bem mais ampla, e ela nunca cessa, a fim de que a gente se reorganize as nossas condutas. Nós passamos um dia inteiro, a vida corre, as nossas tarefas, vamos para casa, dormimos, nos elevamos ao alto, acordamos pela manhã e somos novas pessoas. Somos um novo ser, com uma nova oportunidade para se reorganizar novamente as nossas ações. Nós temos todos os dias novas chances de praticar o amor, de praticar a justiça e a caridade. Dito isso, e após construirmos então este entendimento todo, mais amplo sobre a lei de amor, nós podemos pensar num amor um pouco mais aqui emocional, de como nós nos constituímos no amor. E nós podemos pensar no amor de diversas perspectivas. Filosófica, científica, ética moral, psíquica, emocional, espiritual, de várias frentes, e cada uma delas nós vamos encontrar um significado diferente para o amor. Não possuímos aqui um cabedal de conhecimento para adentrar em muitos destes aspectos, mas nós podemos costurar aqui algo em torno do lado psicológico, emocional, espiritual, e é o que vamos fazer. Como já comentado pelo Evandro antes,
ele falou sobre o nosso lado primitivo, né? Nós fomos lá bem primitivos, com instintos e tal. Pela ótica emocional, psíquica, nós entendemos o sujeito, nós como sujeito, através da relação com o outro. Ou seja, nós nos constituímos, nós nos fazemos e refazemos sempre em relação e com relação ao outro. Nós não somos sós, nós somos o que nos relacionamos com o outro. Então, na vida, nós chegamos ao mundo simples e ignorantes e precisamos tomar posse de nós mesmos. Nós tendemos a pensar que tudo inicia com o nascimento, mas isso não é uma verdade. A nossa vida material, ela inicia lá quando nós, espíritos que somos, planejávamos junto com uma pleiade de espíritos amigos, fraternais, que nos ajudaram a organizar fazer o nosso planejamento reencarnatório. E realinhamos, então, o que viríamos fazer aqui, trazendo junto todos que nos precederam. Todas as nossas reencarnações, elas vivem junto com nós enquanto espíritos. Chegando aqui também com nossos avós, nossos pais, e aí sim, a partir do nosso nascimento, irá marcar e inscrever então o início da nossa pré-história aqui, nessa Terra, nessa encarnação. E isso terá um efeito que vai permear através do contato que teremos com os outros, pelo ambiente, por nossos imediatos cuidadores, sejam pais, avós, ou qualquer um que faça essa função. Porque nós já não somos mais só instintos, já passamos por muitas etapas e o bebê que aqui chega precisa de um amparo, precisa de uma atenção. Tendemos também a pensar que o amor é só paz, plenitude. Mas existe um outro lado. Existe a necessidade da falta para que nós nos constitua também enquanto sujeito, enquanto pessoas que seremos. A falta de algo e a falta de alguém, para que a gente se dirija ao encontro do outro. Porque se a gente pensar que somos completos, que chegamos aqui em paz e em plenitude total, nós não faríamos o movimento do amor em relação ao próximo. E então nós podemos afirmar que o amor é movimento. O amor é o que move uma travessia da vida. Podemos afirmar que a nossa constituição, enquanto sujeito, nos impulsiona ao movimento que o amor exige. Porque é o amor que exige o movimento que a gente faz para o outro, para sair, para nos relacionar, para termos todos os afetos que a gente tem na nossa vida. Paradoxal é pensar na fantasia de achar
que nós não temos outra parte. É paradoxal. Mas nós somos provas de que a gente vive em busca da metade da laranja. Vivemos em busca de algo. Temos sempre esse questionamento e buscamos por algo. E essa fantasia, na verdade, ela é uma montagem da realidade que não existe par certo ou errado. Que nós também nos constituímos pelas diferenças. E as diferenças é que nos movem e nos atualizam no amor. Então, amar não é sofrido. Amar é trabalhoso. É trabalhoso amar. Que trabalho é esse? O trabalho que nos impele, que nos move à solitude, à travessia de não estarmos sozinhos, do autoconhecimento. O medo da solidão, ela não se relaciona com o outro. Ela se relaciona com uma sensação de desamparo que nós temos. Uma sensação de tristeza, de vazio que todos nós temos. E que faz parte das experiências humanas. Todos nós temos. Faz parte. Bom, a nossa existência, ela é errante. E nós necessitamos todos os dias de renascermos nela. Alguns pensadores resumem tudo isso que eu falei numa única frase. E eles dizem assim: nós somos estranhos para nós mesmos, com o nosso próprio corpo e também em relação ao próximo. Nós somos estranhos. Nós nos desenvolvemos e procuramos dar conta dessa estranheza. A lei de amor que Cristo nos trouxe também é trabalhosa. Sim, também é trabalhosa. Ela exige labor, elaboração, estruturação interna. Como? Com a labuta e o trabalho diário que nós devemos ter para solidificar em nós os atributos necessários para a jornada rumo à felicidade. A felicidade aqui, nessa existência, e um plantio para a felicidade eterna, que nós chegaremos um dia. Então, através da paciência, da benevolência, da indulgência e da justiça, lei de justiça, amor e caridade, nós chegaremos lá. Eu deixo vocês agora com mais um pouquinho da palavra do Evandro, dando seguimento à lei de amor. Eu não vou me estender muito, porque já estamos um pouco adiantados da hora, mas seria interessante falar que para chegar até o amor verdadeiro, o amor que Cristo nos trouxe, né, nós temos alguns auxílios, alguns sentimentos que nos ajudam a chegar lá, ou pelo menos nos colocar no caminho até lá. E aí até eu anotei aqui que falar de amor é fácil, né? Como diz o ditado. É fácil falar de amor, é fácil falar de um monte de coisa. Mas praticar o verdadeiro amor. Praticar o amor no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Esse é o verdadeiro desafio do ser humano enquanto encarnado. A gente sabe que o amor é o caminho, a gente sabe que
a bondade, a caridade, o perdão, a gente sabe tudo isso. Mas praticar no dia a dia. Eu tenho cabelo comprido, mas eu não sou Cristo, mas eu tenho aqui algumas dicas para passar, né? Começando, né? Se a gente começar, por exemplo, pelo perdão, né? E se a gente não perdoar mais? Fazer o seguinte, não perdoamos mais ninguém. A gente tem condição de não perdoar mais ninguém. Sabe como? Não nos ofendendo mais. A partir do momento que a gente consegue não nos ofender mais com o nosso irmão, com aqui, ali, no trabalho, né? Viver um estado de plenitude, né? Não nos ofendendo mais, a gente vai conseguir parar de perdoar, né? Não vai precisar, não, o cara me disse tal coisa, eu vou perdoar ele. Mas se antes de chegar nessa fase, a gente, não, a pessoa hoje não estava legal, né? Ela não assimila bem determinadas coisas e tal, não vou nem me ofender com isso. É um passo aí que a gente vai de encontro ao amor, né? Também temos aí a caridade, né? A caridade, quando executada de forma verdadeira, ela nos aproxima, dá aquele gostinho do que o Cristo viveu, né? Ele eleva a nossa alma de fato. Quem faz o trabalho de auxílio, né, na parte aí de ajuda em qualquer sentido, em qualquer local, às vezes tem esse sentimento de estar um pouquinho mais perto do Pai, né? Através, um pouquinho mais perto daquele amor que Cristo trouxe junto de si para nos ensinar, né? A caridade também é uma forma concreta de expressar o amor ao próximo. Fazendo a caridade, seja ela qual for, né, a gente vai estar um pouquinho mais próximo daquela lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Espiritismo nos ensina nesse sentido que não é esmola, né? A caridade não é dar esmola, a caridade é ajudar de qualquer forma, né? Qualquer possibilidade que eu tenha, seja material, espiritual, emocional, ser um ombro amigo quando alguém precisa, até mesmo um desconhecido, às vezes, em algum local que a gente veja que está ali emocionado, precisando. Então, a caridade, ela é uma forte ferramenta, né, de auxílio no caminho do amor. E para finalizar, a gente precisa saber e ter respeito e compaixão e solidariedade, independente das diferenças que cada um tenha na sua vida, né? Até eu anotei aqui, tirar proveito daquelas situações difíceis, refletindo, reconhecendo qual tipo de lição que a gente pode aprender ali, né? Tirar do limão, fazer uma limonada, né? Quem não conhece esse ditado, né? Isso seria a base para a gente ter uma vida equilibrada e plena, né? Isso sempre tentando olhar o lado bom da coisa, sempre tentando ver o lado bom, mesmo de um atrito um pouco mais forte, um pouco mais profundo, tentar ver, e isso nos auxilia muito. Se a gente se ofendeu, nos auxilia no perdão, né? No perdoar. E para a gente já ir para o encerramento, né? Em resumo, a lei do amor no Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a viver e amar, né? É a chave para a evolução espiritual e a construção de um mundo melhor. Então, se eu
começam a ter o sentimento de amor, de caridade, a gente passa a transformar as coisas que estão ao nosso lado. Nossos amigos, nosso condomínio, a nossa rua. A gente sempre fala muito aqui do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele vai eliminando aos pouquinhos, ele vai eliminando a tua casa, o corredor do teu apartamento ou a saída da tua casa, se morar em casa, e ela vai ampliando, até que quando vê, esse Evangelho no Lar já atingiu não só a tua família, como muitas famílias ao teu redor, né? Então, assim, a gente, em breves palavras, a gente veio trazer aqui a lei do amor, mas é muito mais do que isso, a gente sabe, né? Cada um tem dentro de si e sabe lá no seu íntimo como conduzir, né? Como se portar para ter um relacionamento melhor com as pessoas, com cada um. Mas é o que eu falei no início, não é fácil, né? Não é assim, agora eu vou virar santo. Não é assim que funciona, a gente sabe disso. Mas lá no nosso íntimo, lá, a gente já tem essa sementinha, né? E aí é dando uma regadinha a cada dia, né? Tomando uma atitude diferente, com aquela pessoa que chega sempre nos cutucando, nos dando aquela alfinetada. Não, hoje eu vou aceitar essa alfinetada aqui e vai ficar tudo bem. Então, em pequenos gestos, a gente vai conseguindo transformar, né? E essa é a base, né, do amor. Então, eu quero agradecer a vocês aqui. A Luciana vai nos trazer aqui bem brevemente, porque já estamos adiantados mesmo da hora, uma lenda de uma tribo dos Estados Unidos, a tribo Cherokee, que é bem interessante e nos traz uma lição também. Muito obrigado. Eu vou ler a lenda, né? E antes disso, eu gostaria que a gente pensasse essa lenda, que é um rito de passagem dos jovens para a fase adulta, para se tornar homens. Mas eu gostaria que a gente pensasse na figura do pai dessa lenda como nosso pai celestial. Um pai Cherokee leva seu filho à floresta ao final da tarde, venda-lhe os olhos e deixa-o sozinho. O filho, sentado no topo de uma montanha, fica ali a noite toda, sem poder remover a venda até que os raios do sol brilharem no dia seguinte. Ele não pode gritar socorro, ele não poderá contar a experiência aos outros meninos, porque cada um deverá se tornar homem com o seu próprio modo, enfrentando os seus próprios medos. O jovem índio está naturalmente amedrontado. Ele pode ouvir toda espécie de barulho, os animais selvagens podem estar ao redor dele, talvez humano, muitas situações ele vai enfrentar durante toda a noite sozinho, sentado no topo de uma montanha. O vento sopra a grama e a terra sacode os tocos, encenando a presença de alguém, mas ele fica sentado estoicamente, sem remover a venda. Segundo a tribo Cherokee, este é o único modo dele se tornar homem e ele sabe disso. Finalmente, após a noite terrível, os primeiros raios do sol apontam e então ele retira a venda. E ao abrir os olhos, ele descobre que o seu pai esteve sentado à sua frente na montanha todo o tempo e ele nunca esteve só. E este é o nosso Pai.
nosso Pai Celestial, nosso Pai de amor, que está sempre conosco, está sempre nos dando novas oportunidades, nos amparando, nos vigiando. Sempre estaremos em sua presença. Apesar de muitas vezes nós nos sentirmos sozinhos, devemos sempre lembrar que nós nunca estamos sozinhos. E o amor divino ilumina dia e noite o nosso caminho. O Pai Celestial, assim como o Pai Cherokee, crê e sugestiona através dos nossos mentores espirituais, inconscientemente e amorosamente, que nós somos capazes. Da mesma forma, nós, filhos de Deus, apesar da incerteza dos detalhes da vida, iniciamos a nossa caminhada ao nascer, que se torna um exercício pessoal e intransferível no desvendar da vida. O exercício da revelação da vida consiste em silenciar profundamente os pensamentos, todas as coisas, num eu interno. Deus Pai provê, então, para nós a lei de justiça, amor e caridade, para o equilíbrio individual que habita os seres humanos e aguarda pacientemente a nossa escala evolutiva. Portanto, meus caros irmãos, haja o que houver, confie no amor. Emmanuel nos diz assim: ama sempre, para que possas compreender sempre mais. Muito obrigada, foi uma satisfação tê-los aqui. Boa noite.